Hora do nosso Momento Saúde, o assunto hoje é câncer de mama. Você sabia que a doença não acomete apenas as mulheres, os homens também podem ser afetados. E o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. Então participe conosco enviando as suas perguntas 169-9723-7684, apontando a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aqui na tela, já cai direto no nosso WhatsApp, fica mais fácil falar com a nossa produção. Importante dizer o seu nome e a cidade também. E para esclarecer as suas dúvidas, recebemos aqui Dr. Gustavo Zucca, ele que é médico mastologista. Doutor, já agradeço muito a disponibilidade do senhor de participar com a gente aqui. Então, para a gente começar esse bate-papo, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho os principais sinais de alerta do câncer de mama. Uma ótima tarde, doutor. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente poder esclarecer e divulgar conhecimento e informação, né? Então, os sinais do câncer de mama basicamente são reconhecidos pelo famoso nódulo, né? Então, quando a mulher ela procura na mama conhecer o seu corpo, ela pode encontrar o que a gente chama de um nódulo, que é como se fosse um caroço. Esse caroço pode ter diversos tamanhos. A partir de 1 centímetro, a gente já espera que ele seja palpável. Junto com esse nódulo, a gente pode ter retrações da pele, como se a pele estivesse sendo puxada. Essa pele pode estar mais espessa, pode estar com um aspecto de casca de laranja, com os poros um pouco mais alargados. E a gente pode também ter abaulamentos, ou seja, como se fosse uma mama com uma protuberância assim, na pele. Além disso, a gente tem aspectos inflamatórios, como se fosse uma inflamação da mama. Isso também deve ser pesquisado no intuito da gente esclarecer se a gente está com algum problema. E por último, a não esquecer das questões de descarga mamilar. O que vem a ser isso? É quando sai líquido pelo biquinho da mama, né, pelo mamilo. E o que vai chamar mais a nossa atenção? Se esse líquido ele tem uma coloração de sangue, né, parecido com sangue, ou uma água suja. Sabe quando a gente descongela a geladeira e sai aquela água suja? Então, geralmente de um único lado e de um único ponto desse biquinho. Então, essas situações, de maneira geral, são os sinais e sintomas mais comuns que a gente pode associar ao câncer de mama. E o pessoal já vai participando com a gente aqui, doutora. A Débora, de Ribeirão Preto, perguntando se toda alteração no seio é um sinal de câncer. Eu diria que não, viu, Débora? A gente tem que levar em consideração uma série de coisas. Mas uma vez que você notou algo diferente do normal na sua mama, a recomendação é que você busque esclarecer o que está acontecendo. Acho que não precisa se desesperar, não precisa ficar preocupada, mas pelo menos buscar esclarecer o que é que está acontecendo. Eu costumo dizer que sempre que acontece algo diferente na mama, a gente acende uma luz amarela. Então a gente precisa sim esclarecer aquilo, mas não necessariamente aquilo vai ser um problema sério. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama também nos homens, e até o Márcio participando aqui, ele diz que está tratando de um câncer de mama, ele está dizendo aqui que dói muito, acaba inchando o braço, são coisas esperadas dentro de um tratamento, doutor? E vamos falar um pouquinho então do câncer de mama nos homens. Claro, o câncer de mama nos homens, ele acontece como uma porcentagem bem pequena, 0,1% dos cânceres masculinos são representados pelo câncer de mama. E no universo do câncer de mama, o homem é acometido em 1% das vezes. Parece pouco, mas quando é com a gente é 100%, né? Eu costumo dizer isso. E o tratamento do câncer de mama no homem não muda em nada do que é feito para o câncer de mama feminino. O que a gente às vezes pensava é que a gente tinha que se preocupar muito com a questão estética, né, da mulher, por conta de toda a simbologia da mama, mas hoje os homens também estão extremamente preocupados com isso, então a gente tem essa tendência a buscar sempre uma melhor incisão, um melhor tratamento para tentar ser o menos agressivo e o menos mutilante possível. Mas como o Márcio disse, ele está sentindo dor, ele sente desconforto, e isso realmente pode acontecer dependendo a gravidade ou a necessidade de um tratamento maior ou menor para cada situação. Doutor Gustavo, pergunta agora da Simone, da Vila Virgínia, aqui em Ribeirão. Dizem que após 5 anos de cura do câncer de mama, podemos ficar despreocupados com a possibilidade de não voltar. É fato isso, doutor?
Um beijo para a Simone, é um prazer responder a pergunta dela e, por sinal, uma pergunta muito legal. Porque o que acontece? Às vezes a gente fala que tratou a doença e que ela não vai voltar. É importante que a gente continue com os nossos hábitos saudáveis para sempre. Eu costumo dizer para os meus pacientes que quando eles vão lá na clínica, eu dou de presente para eles um corvo. E esse corvo vai acompanhá-los durante toda a vida, não tem jeito. O importante é que a gente tenha consciência de que, uma vez tendo feito o tratamento, o melhor que foi possível ser feito para cada situação, a gente mantenha hábitos de vida saudáveis, atividade física, boa alimentação, equilibre a nossa mente e nosso espírito para que a gente não deixe que esse corvo faça ninho nunca mais na nossa cabeça. A gente sabe que para alguns tipos específicos de câncer, realmente existe um período de tempo que a gente fala, olha, passado esse período de tempo, a sua chance de uma recidiva da doença voltar é muito pequena. Mas eu costumo dizer que a gente vai ter que ficar em alerta e sabendo lidar com esse corvo o resto da vida. O importante é ter consciência para manter hábitos saudáveis e não deixar o corvo fazer ninho na nossa cabeça. Pergunta da Suelen de Cravinhos. Doutor, com que frequência as mulheres devem fazer a mamografia? Então, esse é um assunto muito interessante, porque quando que a gente vai fazer a mamografia? A gente vai fazer primeiro quando a mulher atinge uma idade onde a mama dela permite que esse exame seja bem realizado, para que a gente consiga ter sucesso ao realizar esse exame. E, geralmente essa nota é em torno de 40 anos. Algumas sociedades médicas preferem dizer que é a partir dos 50, porque aí a mama está mais gordurosa e permite que o exame seja mais bem realizado e de uma maneira mais efetiva. Então eu diria que isso é muito relativo, vai depender do profissional que está te acompanhando, do mastologista que segue. Eu gosto de individualizar muito os meus pacientes, então tem pacientes que eu peço anualmente a partir dos 40 anos, tem outros que eu só vou fazer a partir dos 50, tem uns que eu vou fazer de 2 em 2 anos, então vai depender de cada situação. Eu particularmente gosto de individualizar, tendo em vista a história, o que a paciente traz de informação e do biotipo e da qualidade da mama dessa paciente também. A Jéssica de Serrana dizendo que tem 32 anos, infelizmente a avó dela morreu com câncer de mama e aí acho que a gente pode falar um pouquinho disso também, né, doutor? A genética, isso pode passar ali para outros parentes? Essa informação ela é muito importante, as pessoas confundem muito isso, sabe? Porque dentro do universo do câncer de mama, 5 a 10% dos cânceres de mama são de origem hereditária, ou seja, passa de mãe para filho. E também pode passar não só para a filha, mas para o filho também, que é outra informação interessante. Então, o que a gente recomenda? Que pessoas que tiveram alguém na família com câncer ou que elas estejam passando por essa experiência do câncer, se elas tiverem menos de 60 anos, hoje a gente recomenda que seja feito um teste genético hereditário para a gente saber se ela, por acaso, é portadora de uma mutação. Caso seja portadora de uma mutação, nós vamos conversar e tentar entender quais serão as melhores estratégias para a gente fazer uma prevenção. Pode ser feita com uma cirurgia redutora de risco, a gente pode retirar as mamas e fazer uma reconstrução com próteses ou com outro tecido do corpo. A gente pode pensar se vai ser necessário ou não a retirada das trompas e ovários, porque geralmente esses genes hereditários também estão associados a câncer de ovário. Então tudo depende de uma estratégia e uma individualização de cada caso. A Suzana de Ribeirão Preto, doutor, pedindo para o senhor falar um pouquinho de hábitos que podem aí prevenir o aparecimento de câncer de mama. Suzana, muito obrigado. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente às vezes fica muito preocupado em fazer exames, mas a gente se esquece que a gente pode sim fazer uma prevenção efetiva, e não só do câncer de mama, de todas as doenças crônicas como infarto, AVC, enfim. O que acontece? A gente tem 4 pilares que a gente deve seguir para que a gente faça uma prevenção efetiva da nossa vida, e esses pilares não são fáceis de serem alcançados, tá bom?
primeiro deles é atividade física diária, se possível. Eu costumo dizer que se você escova o dente todo dia, você consegue fazer ginástica todo dia também. Coloca isso na sua vida. Alimente-se de forma saudável. O que eu quero dizer com isso? Pelo menos um prato colorido, tá? Onde você vai ter ali quase que todos os nutrientes necessários para que seu corpo funcione bem. Suplemente o que você não está conseguindo ter acesso. E por fim, um equilíbrio entre a sua mente e seu espírito. E aí a gente coloca uma pitada de sono. É importante que a gente durma bem para a gente ter saúde. É isso aí, pessoal, e manter sempre, né, os seus exames em dia, procurar o seu médico de confiança. Agradeço muito ao doutor Gustavo Zucca, mastologista, pela presença aqui, doutor. Inclusive, o senhor fala muito, né, de prevenção lá nas redes sociais do senhor. Se quiser deixá-las, fique à vontade aqui para o pessoal segui-lo lá. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou deixar assim, nas mídias sociais, por favor, me sigam no @Dr. Gustavo Zucca, ZUCCA. Ali a gente fala muito de saúde, dá dicas e vai ser um prazer estar com vocês mais de perto. E foi um prazer tê-lo aqui com a gente, doutor. Um abraço e até a próxima oportunidade, viu? Obrigado e contem sempre comigo. Muito obrigado, doutor.